Vira-volta com Pedro? Que história é essa? Ele vai jogar agora em abril ou não vai? Vamos falar tudo sobre isso. Risco financeiro no clube de regatas do Flamengo. Flamengo voltando a ser aquela bagunça? Vamos explicar tudo isso agora. Corrida contra o tempo. Flamengo corre para atender pedido de Felipe Luiz. E José Boto abriu o jogo. Falou sobre nomes especulados, sobre a situação de Jorginho. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Amanhã temos Flamengo e Vitória, ou Vitória e Flamengo, conforme queiram, no Barradão. Flamengo aí busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Na primeira empatamos aí contra o Internacional e vamos em busca. Flamengo aí ficou voando aí na brincadeira 24 horas, né? Treinou hoje e aí para encarar o Vitória amanhã. Qual vai ser o placar? Eu acredito. Eu não sou muito bom não de acertar os placares, mas eu acredito. 2-0 Flamengo. Carlinhos vai poder jogar? O Flamengo em contrato colocou uma multa lá. R$1 milhão caso o Vitória venha utilizar o jogador contra o Flamengo. Se utilizar, o Vitória tem que pagar mais R$1 milhão. Acredito que não venha fazer o uso do atleta. Bom, vamos mudar de assunto aí, vamos falar sobre José Boto, isso mesmo. Ele participou aí do MengoCast na Flamengo TV e abriu o jogo. Lohan foi avisado ao treinador português Nuno Campos para poder trabalhar mais profissionalismo do jogador. No jogo passado, o Flamengo venceu 2-1 o Fluminense e um dos gols foi do atleta. Há quem diga que vê uma melhora de postura do jogador no elenco sub-20. Há quem diga. Mas, para José Boto, isso ainda é bem pouco, pois quer ver mais o jogador. O jogador aí se envolveu no imbróglio no começo do ano, estava vendido para CSKA, não foi. Os empresários fizeram novas contrapropostas, aí não aceitaram. O Flamengo mandou voltar do aeroporto, aí depois queria para o Fortaleza, os empresários não deixaram. Tinha uma proposta para ir para Portugal, os empresários também não. Aí o Flamengo, os empresários queriam ir para o Bragantino, o Flamengo bateu o pé e tudo mais. Está descartada uma venda do Lohan nessa janela do meio do ano? Não, descartado não está. Mas agora também não vai ser da maneira que os empresários do atleta queriam. Porque, só lembrando, os empresários do jogador que trouxe a proposta do CSKA. Então, só para deixar bem claro essa situação. José Boto falou aí da expectativa, por exemplo, do Super Mundial de Clubes. O Flamengo tem grandes chances aí de avançar a próxima fase. E ele falou que os clubes europeus não estão levando a sério o Mundial de Clubes. Isso tudo porque a temporada do futebol europeu termina no final de maio. E normalmente se tem aí 30 dias, que é folga, férias e tudo mais. Por causa desse Super Mundial não vai ter. Os jogadores e os clubes não estão botando fé, mesmo que valores que vão ser pagos aos clubes europeus são infinitamente maiores pagos aos sul-americanos e o da CONCACAF. Então aí o José Boto falou. Flamengo com isso tem chances de ir progredindo, pode chegar a uma final? A expectativa do Flamengo é de chegar até as oitavas de final. Até as oitavas. Após as oitavas, aí já são outros 500. Por quê?
os confrontos começam a pesar. Na fase de grupo, o Flamengo vai enfrentar o Esperance. A situação do Leão aí vai ser julgada dia 23 agora de abril. Se for proceder a favorável ao Leão, Esperance, Leão e Chelsea. Caso contrário, a FIFA aí já falou que pode ter um playoff aí entre o América do México e o Los Angeles FC, ou como vai funcionar. O certo vai ter que aguardar até o dia 23 para poder ter um posicionamento correto, para saber qual é o adversário, além do Esperance e do Chelsea no grupo do Flamengo. Flamengo aí imaginando que pode sim passar para as oitavas de final. Futebol é dentro de campo. Como é jogo de mata-mata, no dia o Flamengo pode estar bem e pode ir avançando. Falar que o Flamengo hoje faz frente para os grandes clubes da Europa, não faz. Mas a gente está vendo também que essa temporada na Europa, os grandes clubes também não estão tendo essas mordomias todas não. Tá? Então, isso também tem que deixar bem claro aí. Hoje, por exemplo, o Real Madrid perdeu. Mas o Vinícius Júnior perdeu o pênalti. Mas perdeu o jogo. Por que lá no Mundial não pode acontecer? Falar que o Flamengo vai chegar até o final? Afinal, não se sabe, pode acontecer. O campeonato nem começou, vão ter os reforços, o time vai ver como que vai jogar e tudo mais. Então, vamos aguardar para a gente ver. José Boto, além de falar do Super Mundial, falou também, praticamente aí descartou a vinda de Andreas Pereira. Elogiou o belga brasileiro, mas descartou a possibilidade. Fora questionado sobre Jorginho, e aí o Boto tirou, ele foi diplomático quando falou do Jorginho, né? Ele tirou o dele da reta e falou que a bola agora está com o Jorginho e que o Flamengo espera aí ter uma resposta positiva. Falando em Jorginho, hoje teve Arsenal e Everton. O jogo terminou empatado. O Arsenal aí cada vez mais distante de poder de brigar pelo título do futebol inglês. Se eu não me engano, está a 9 pontos do líder Liverpool. O Arsenal é o segundo colocado. Porém, o Liverpool tem um jogo a menos em relação ao Arsenal. Como estamos falando aí falei de Everton e Arsenal, o Everton não colocou o Alcaraz como titular. Lembrando, o Alcaraz já fez 4 partidas como titular. Se ele acrescentar mais 2 partidas, ele é obrigado a comprar o jogador do Flamengo, adquirindo em forma definitiva. Tá? Mas o Flamengo não trabalha com a possibilidade do Everton devolver o jogador. Tanto é que, como a gente já está trazendo aí, todos os outros influenciadores, a mídia tradicional, todos eles falam. O Everton provavelmente venha a exercer sim essa cláusula de compra. Se não vier, clubes da Inglaterra e da Espanha estão de olho no atleta. Então aí o José Boto abriu o verbo e falou: muito interessante o trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo. O jeito de trabalhar, a parte técnica, física, tática, como o futebol europeu mesmo trabalha, né? Então, assim, está encantado com o trabalho do Felipe Luiz. O profissionalismo, a maneira que ele trabalha, que ele exerce, que ele busca suprir, sugar dos jogadores aquilo que eles têm de melhor a oferecer. Então, vamos aguardar aí para a gente ver. Falamos de Felipe Luiz, vamos pular aí para uma situação, o Flamengo aí correndo contra o tempo para poder atender um pedido do próprio Felipe Luiz, que é a renovação de contrato do goleiro Matheus Cunha. O jogador pode agora, no meio do ano, assinar um pré-contrato. O jogador quer jogar, não está tendo oportunidades no Flamengo. O jogador quer jogar, mas não descarta permanecer no clube. Porém, os empresários do jogador dizem que existem ofertas para o atleta.
O jogador tem contrato até o final deste ano, de 2025. No meio do ano, em junho, melhor dizendo, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil e do mundo, mas o Flamengo correndo aí para resolver essa situação. Mesma situação ocorrendo aí com o Cleiton. Beleza? Bom, falando nisso, agora vamos lá. Vamos falar de um assunto aí que é para se preocupar? Nem tanto. Mas precisamos ficar em alerta. É o risco financeiro do Clube de Regatas do Flamengo. Alguns dias atrás foi colocado aí o orçamento, o balancete que o Flamengo sempre faz. O Flamengo espera arrecadar nessa temporada 1,5 bilhão de reais, mas mostrou o parecer da temporada passada e tudo mais. Teve o aumento da dívida, que era de 48 milhões e passou para 327 milhões. Porém, foi colocado que essa dívida aumentada foi por causa da aquisição do terreno do gasômetro, por causa de aquisição de terrenos próximos ao centro de treinamento, de contratações de jogadores como o Plata, como o Alcaraz e tudo mais. Só que o que está incomodando, e aí a questão do risco financeiro, é que 67% da dívida rubro-negra, que o Flamengo ainda tem que pagar, é recorrente à compra de atletas. É porque essa compra de atletas foi feita em dólar. E o dólar tá só subindo. E isso aí vai refletir lá na frente. Então o Flamengo aí está preocupado com esse risco financeiro. Ah, mas o Flamengo tem a receber valores a receber de atletas. Tem. É por isso que o risco não é tão grande, maximizado. Mas existe sim um risco. Existe sim um risco. O Flamengo tem a pagar jogadores, os jogadores são pagos as aquisições em euros e em dólares, em dólar e euro, como o Flamengo também tem a receber. Só que o que o Flamengo tem a pagar é maior do que o Flamengo tem a receber. Então o Flamengo está aí cauteloso, preocupado em trabalhar com novas receitas, e por isso o próprio BAP mesmo falou que o Flamengo precisa vender mais do que comprar mais. Então pode ser que o Flamengo se veja aí na encruzilhada e na obrigação de vender algum jogador importantíssimo. A gente sabe, Wesley aí provavelmente vai receber propostas, Gerson também não se descarta aí proposta para o Léo Ortiz, até mesmo o Georgian de Arrascaeta. Então o Flamengo se vê aí na necessidade de vender jogador para amenizar mais ainda esse risco financeiro. Tá? Lembrando, não é nada para se preocupar, mas existe esse risco financeiro sim. E isso está bem detalhado na questão do orçamento aí, no balancete que o BAP apresentou no Conselho do Flamengo. E para a gente finalizar, reviravolta com o Pedro. O Pedro não vai jogar mais em abril? Não, calma aí. O primeiro momento que o departamento médico estabeleceu foi que o Pedro poderia estrear, estaria liberado para jogar contra o Juventude, dia 16, agora. Porém, com a evolução do Pedro, na sua recuperação, o Pedro já está liberado, já está treinando com o grupo. Agora fica à mercê do Felipe Luiz e da sua comissão técnica, porque pelo departamento médico já tem o ok, o Pedro já está liberado, tanto é que vem trabalhando com o grupo. Pode acontecer do Pedro ser relacionado já para o jogo contra o Central Córdoba. Vai jogar?
é outros 500. Mas a expectativa é que já nesse meio de semana Pedro possa vir a fazer a sua estreia contra o Central Córdoba. Mas a grande chance é de Pedro sim estar para o jogo relacionado para o jogo contra o Juventude. Então vamos aguardar aí. É uma excelente notícia. Imagina o Pedro sendo relacionado aí para o jogo contra o Central Córdoba. Entra aí faltando 20 minutos, 25 minutos. Imagina, ele na sua estreia na temporada 2024-25, fazendo a sua estreia na Libertadores da América, entrando aí faltando 15, 20, 25 minutos e vai lá e ainda faz um gol, depois da lesão, com o Maracanã lotado, como vai, eu tenho certeza que estará, aí a pressão para os adversários vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Vamos aguardar para a gente ver. Já se inscreveu aí, assinou o sino das notificações? Compartilhou? Sentou o dedo no like? Comentou? Dá essa moral pra gente. Conto muito com a sua ajuda. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Mas senta o dedo no like, comenta, compartilha. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.